existenciais, por problemas, por conflitos de relacionamentos, Senhor, por filhos, por filha, por um esposo ou esposa, por qualquer parente, vizinho, ou qualquer pessoa próxima, Senhor. Tira a ira, o ódio, a cólera, esses sentimentos que não pertencem a Ti, Senhor. E nós descansamos em Ti, porque o Senhor tem o controle de tudo. O Senhor tem o controle de tudo. O Senhor tem o controle de tudo. Você pode aplaudir e exaltar a Ele. O meu melhor quero te dar e entregar. Cara, a gente precisa deixar os hábitos religiosos. Muito fácil.
eu constrangi alguns aqui, porque alguns sinalizaram para o coração. Irmão, quem vai ver Jesus no coração, não? As pessoas precisam ver Jesus, a sua forma como você age, a sua fala, no seu comportamento. Porque coração de homem, irmão, é terra que nenhum outro homem pode andar, pô. Não sei o que tem internamente dentro de você. Por isso nós precisamos entender o significado de comunhão. Eu tenho percebido, pelo distanciamento, as ocupações, a igreja ela tem se perdido dentro do princípio de comunhão. A comunhão ela se tornou cansativa, o simples fato de reunirmos somente aqui, de forma religiosa. Isso tem gerado uma cultura religiosa. Algumas pessoas estão tentando se esforçar para, principalmente os homens, para gerar um futebol. E o que acontece? Qual é o efeito que tem gerado isso, homens? Alguém pode me dizer? Esse é o maior objetivo, né? Mas cadê essas pessoas? Você consegue entender isso? Senão vamos estar enxugando gelo, estar limpando o carvão. Você consegue entender? Está perdendo o nosso tempo. Eu sei que existem coisas que nós amamos, mas se nós não usarmos aquilo que nós amamos para alcançar os perdidos, irmãos, nós vamos estar mais perdidos. Por quê? Olha só, eu fiz e trouxe a memória de vocês no domingo, lembra? Essa palavra foi no domingo. João capítulo 9, eu li ela toda. A gente vai entender que o Jesus e Yeshua estão andando junto com os seus discípulos. Os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Aquele homem ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Cara, eu fiz aqui, trouxe a memória de vocês, porque como é que ele, pelo fato dele pecar, ele nasceu cego? Criança tem pecado? Chega a ser infantil essa pergunta dos discípulos. Eu não trouxe isso à memória de vocês. Chega a ser infantil. Quem pecou? Ele ou os seus pais? Sendo que, na realidade, ele nasceu cego. O que Yeshua disse? Ele nasceu cego para que se manifestasse a glória de Deus sobre a vida dele. Quem nasceu em berço evangélico? Isso adiantou alguma coisa, de fato, sobre a sua vida? Não, irmãos. Porque muitos, igual a minha filha volta e meia eu tenho que ficar chamando a atenção dela, porque Cristo precisa ser gerado nela. Por quê? Não é pelo fato dela ser filha de pastor que ela vai ter que se mover como uma pastora, eu entendo isso. Mas eu preciso começar a despertar nela até que Cristo seja gerado. Mulheres que geraram, foi fácil gerar uma criança no seu ventre? O que gera? Dores, incômodos. Ou seja, existem coisas que vão vir como incômodo até que Cristo seja gerado. Ou seja, minha filha volta e meia ela vai ter que ser incomodada por alguém que exerce influência. E o mais difícil, sabe o que é? É porque ela vai lidar com as minhas limitações. Às vezes temos nos reunidos nesse ambiente, eu vou olhar para cada um dos irmãos aqui, sabe o que eu vou ver? Eu vou ver irmão de mão levantada, falando santo, glória a Deus. Mas quem, na realidade, nós somos quando nos reunimos em qualquer outro ambiente? O que é fácil? É fácil eu chegar e me colocar como cristão, como pastor. E agora no meu trabalho? Agora no Japeri, para tu entrar, tem que arrumar um lugarzinho. Você consegue entender? A maior maturidade espiritual, ela é alcançada quando na realidade você sai das quatro paredes e começa a ver a realidade lá fora. É quando você pega o ministério de louvor e bota ele para cantar no meio de um montão de... Eu me sinto até incomodado de chamar de ímpio. Porque você cantar perto de crente dentro da tua casa aqui é mole, já parou para perceber? Muitos de vocês, quando estão lá fora, até às vezes no próprio tabernáculo na rua, eu percebo eles travando um pouco. É só eu que percebo isso? Já parou para perceber? Porque tira-nos do lugar de conforto e começa a nos colocar num lugar onde vai gerar o crescimento. O resultado que nós precisamos emitir aqui vai trazer pessoas para esse ambiente.
vai trazer famílias, vão transformar outras vidas. Lembra quando, na realidade, no início, a conversão de muito, a comunhão, o que fez? A comunhão de uma célula sair da sala de uma casa, agora se tornar uma igreja de garagem, agora a gente está começando a tomar amplitude. Se nós não nos prepararmos para o futuro, como vai ser a igreja? Desculpe falar, um antro de religioso, onde vamos olhar para o nosso umbigo e vamos ser egoístas, pensarmos em nós mesmos. Irmãos, você pode ter qualquer crise de relacionamento ou qualquer conflito com qualquer pessoa lá. Eu quero que você traga à memória agora uma pessoa que, de certa forma, você tem repúdio, ira, cólera, nojo. É essa pessoa que Deus quer nos usar. E se tivermos esse bloqueio, esse conflito aqui dentro de nós, irmãos, por isso a gente precisa entender isso. Amém? Agora, olha só, a transição desse cego. Quando eu falei e perguntei aqui se alguém nasceu em berço evangélico, se eu não me engano, só foi a Adriana que levantou a mão, correto? Você, né, Adri? Então, Felipe também nasceu em berço. Mas foi se converter depois de... Você consegue entender? Todos nós nascemos como esse cego. Mas a glória de Deus foi manifesta sobre a nossa vida. Agora todos aqueles que nos enxergavam como cegos, agora vão ver o quê? Todos nós enxergando. Mas agora enxergando com a visão de Deus. O triste disso tudo é com essas pessoas que sofrem o impacto através da nossa vida, chega e pergunta, onde está Jesus? E o que o cego deu como resposta? Onde está Jesus? Pergunta para o teu irmão aí. Pergunta com confronto, irmão. Pergunta como religioso, não. Onde está Jesus, Carlos? E aí, Carlos? Onde está Jesus, irmão? Onde está Jesus? Nós precisamos entender que quando Deus formou um homem, o homem é a imagem e precisa ser a semelhança. Porque senão nós vamos ficar cheios de crise com tudo aquilo que a religião implanta na nossa mente. Ó, cheguei do trabalho de boné. Sabe que se talvez eu tivesse que pregar em qualquer outra igreja, o que muitas pessoas iam me pedir para fazer? Tira o boné. Por quê? Vai falar que é o quê? Falta de respeito? Reverência. A maior reverência é nós obedecermos à vontade do Pai. Pô. Então vamos lá. Então por que Israel é estabelecido de o judeu usar o solidel ou o kippá? É algo que está sobre a cabeça. É tanta coisa que entra na nossa cultura, obrigatoriedade. Você chega na mesa, o que as pessoas pedem? Se eu chegar numa mesa de uma pessoa muito religiosa, vai pedir para quê? Para tirar o boné. Agora alguém sabe me responder por quê? Não, isso não tem nada a ver com militarismo. Pô. Irmão, se eu sou soldado, estou no meio da guerra, tiver de capacete, eu vou comer de capacete. Porque se um cara der um tiro, pode acertar na minha cabeça. Tu consegue entender? Você consegue entender? Alguém já ouviu falar assim, os mais velhos, principalmente, tira o boné, pá, tu tá na mesa. Respeito. Alguém já viu isso? Alguém chegou e foi ousado ao ponto de perguntar, mas por quê? Esse é o problema. Nós estamos, sabe o quê? Emulando, replicando aquilo que na realidade não conduziu ninguém a nada. E qual diferença faria eu de boné ou sem boné? O sumo sacerdote usava como se fosse um chapéu também. E liberava unção, liberava tantas coisas.
que isso faz de diferença? Vamos pegar o texto para a gente ler? Lá, João capítulo 9. Mas eu pedi para que vocês se focassem no versículo 12. Versículo 1 diz assim: passando Jesus e um homem cego de nascença, os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou o lodo em os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é esse aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. Outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Dizia-lhes, pois: como se abriram os olhos? Ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo, untou os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: eu indaguei vocês, eu perguntei a vocês se realmente quem tem a visão hoje aberta para enxergar aquilo que é correto diante da sociedade. Quem tem a revelação da parte de Deus e realmente hoje enxerga as coisas de forma diferente. Quem tem enxergado? Então a gente precisa dar uma resposta diferente. Porque se realmente ele nos deu uma visão diferenciada e ainda nos legitima como enviados, porque esse tanque não tem esse nome à toa. Porque todos nós fomos chamados para sermos enviados, embaixadores do reino. Hoje, com certeza, muitos de nós tivemos a oportunidade de falar de Jesus. Irmãos, às vezes eu tenho falado com pessoas que elas liberam até palavra de bênção. Elas vão desejar até feliz ano novo. Como na festa pagã agora desejaram até feliz Natal. Mas não pronunciam o nome de Deus. Não fala de Deus. Prestei um serviço ontem num lugar que eu logo percebi, tive leitura. Eu fui falar com o Senhor, eu falei assim: pô, Deus te abençoe. O semblante das pessoas hoje ficam perplexas. Por exemplo, alguém da minha idade falar de Deus. E outro detalhe, algo que eu quero despertar para vocês aqui, ó. Sabe o que é o mais triste de tudo? Hoje eu posso levantar minha mão publicamente porque eu não me envergonho de Cristo. Eu não me envergonho da cruz que eu preciso carregar. Eu não me envergonho do meu Deus. Mas sabe o que acontece? Muitos de nós são vistos como comédia. Todas as pessoas que vêm falar de Cristo estão sendo associadas a qualquer um. Se nós não nos posicionarmos, vamos ser associados a qualquer igreja e a qualquer pessoa. Se nós não nos posturarmos, não tivermos uma postura, vamos ser associados a todas as pessoas que estão tendo um cristianismo de qualquer forma. Principalmente agora, no final do ano, muitos vão se perder e vão se estender, vai se estender, sabe até onde? Até o carnaval. Uma festa pagã na nossa nação. Você sabe que quase sempre o ano no Brasil começa depois do quê? E outro detalhe, vai haver uma extensão desse nível de malignidade, porque quase sempre nós estamos habituados que o carnaval começa em que mês? Mas dentro desse ano de 2025 vai começar em que mês? Você consegue entender isso?
Começa em março, início de março. Ou seja, vamos perder mais um mês. Eu quero estender isso aqui para tudo aquilo que te preocupa. Quem aqui quer, na realidade, eu estou falando de salvação e de princípio cristocêntrico. Quem aqui quer ter uma vida bem-estar financeiro? Todos nós, correto? Mas vocês já sabem o que está acontecendo com a nação brasileira? Você já tem conseguido perceber quando você entra num mercado ou o teu poder de compra, o que tem acontecido? Diminuiu, não diminuiu? Agora, com a extensão desse paganismo, quem vai querer investir na nação brasileira? Ou seja, irmãos, aonde agora precisa estar a sua esperança? Sabe o que Deus tem permitido isso na nação brasileira? A transição de autoridade, de liderança, porque isso é espiritual. Por quê? Juntamente com os Estados Unidos, a própria nação brasileira se diz ser um país totalitário dentro do cristianismo. São as duas nações onde a estatística diz que existe mais cristãos. Mas o Brasil precisa entrar num ajuste, porque todo cristão que está sendo contado não realmente tem um relacionamento com Deus, mas é aprofundado em hábitos e costumes religiosos. Porque são essas pessoas que estão vindo com a mente punitiva, julgando tudo e todos. São essas pessoas que vão negociar quando uma autoridade maligna tiver que exercer a sua autoridade. Irmãos, nós somos minoria. Dentro do princípio que nós precisamos viver, somos minoria. Sabe o que acontece com a minoria? Ela cansa. Se você não entender o princípio de unidade, muitos de nós vamos nos cansar. Quantos de vocês têm vindo se arrastando para a igreja? Outro detalhe, eu falei aqui para algumas pessoas, para líderes de célula. Irmãos, pelo amor de Deus, para de chamar pessoa de igreja. Vai fazer célula com o perdido, pô. Porque se não houver o posicionamento dos que aqui estão, sabe o que Deus espera? Que o perdido se levante e realmente se posicione mais do que você. Por quê? Existe uma analogia, uma parábola de um tipo de figueira que Jesus precisa cuidar. Jesus vai e percebe, ele faz essa analogia dizendo que essa árvore não estava dando fruto. O que ele vem e pede para fazer agora? Aquele que cuida. Senhor, deixa eu adubar, deixa eu cuidar, deixa eu regar, e dentro de 3 anos, se não der, aí sim será cortada. Quando o próprio Yeshua, faminto, passa por aquele lugar e nós sabemos que ele olha para uma figueira. E como a figueira estava? Como a figueira estava, igreja? Vamos interagir, vamos lá. Mas com um aspecto de que poderia ter fruto. Ela estava cheia de folha. Era fácil de identificar. Mas quando ele chega, o que ele diz? Não tem fruto. Que nunca mais nasça fruto de ti. E ele amaldiçoou. E instantaneamente, o que os discípulos perceberam e arquivaram no evangelho? Que ela secou. Irmãos, a gente precisa começar a se preocupar no nível de conquista de vidas. Não estou falando para que você venha ficar pagando o preço de gerar desgaste em você. Jesus é dinâmico. Pedro é dinâmico. Todos os discípulos. Paulo é dinâmico. Eu vou contar aqui uma história que vocês conhecem a história de João Marcos, o Evangelho de Marcos? Alguém conhece? O que aconteceu com Marcos? Houve um grande investimento. Agora precisava ser o quê? Comissionado. Ele precisava ser o quê? Enviado. O que ele fez? Ele deu momentaneamente para trás. O que Paulo chega e diz? Eu não quero ir com qualquer um, não. Eu não posso dar continuidade com quem pode deixar eu sozinho, abandonado. Imagine, numa guerra onde havia um alto nível de perseguição do evangelho. Quem é que está sendo perseguido? Quem é que está sendo esbofeteado? Quem é que está sendo ameaçado de morte? Ninguém, irmão.
Mas naquela época, Paulo, porque antes ele era perseguidor e agora ele começou a ser o quê? Perseguido. E sendo perseguido, agora ele precisava estar com pessoas aprovadas do lado dele. E quando na realidade ele precisava daquele cara, o que o cara fez? Deu para trás. E ele foi explícito. Não tenho como dar continuidade. Agora, voltando à analogia da própria figueira, o que Jesus disse? Nunca mais. E imediatamente foi seco. Irmãos, isso é tudo associado ao posicionamento que nós precisamos ter. O avivamento que nós esperamos, ou que muitos de nós vivemos, não vai alcançar o perdido, enquanto na realidade nós não nos posicionarmos. Quem que fala em línguas? Qual foi o preço que você pagou para falar em línguas? Enquanto muitos de vocês não falavam em línguas, sabe o que vocês diziam? Cara, existem pessoas que falam em línguas, existem pessoas que têm visão, existem pessoas que fazem tudo isso. Pô, duvido, essas pessoas ainda mesmo assim dão mole. Eu duvido que se isso acontecesse comigo, eu não iria me posicionar. Você não já falou isso? E agora você, tomado desse dom, só falta o quê? O posicionamento. E ainda ecoa a pergunta. Olha só, o que Deus espera? A manifestação dos filhos de Deus. Eu volto e meia até pergunto para vocês, quem são os filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus? E quem espera a manifestação dos filhos de Deus? A criação. As pessoas lá estão esperando o nosso posicionamento. A nossa postura, nós falarmos do amor, falarmos de tantas... A gente está falando de tantas outras coisas. Olha só, Evangelho de João. Quero dividir isso aqui porque é esse tempo que tem sabotado muitas pessoas. A gente vai voltar um pouquinho. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 25. Voltaram? Bem, diz assim: e achando-no no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que buscais não pelos sinais que vis, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E qual filho o homem vos dará? Porque a esse o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deus deu-lhes de comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, o Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes.
Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só, eu peço para que vocês anotem isso aqui e consolidem isso aqui, ó. Repitam comigo aqui, ó. A abundância no físico é um dos maiores enganos para quem se encontra na escassez espiritual. Entenda, por mais que possa haver conflito, é a mesma coisa, uma das coisas que eu mais tenho percebido. Existem pessoas que estão medindo unção, existem pessoas que estão medindo compromisso, existem pessoas que estão medindo. Pessoas são. O que Jesus vem aqui pontuar aqui? O que ele percebeu? Existem pessoas que estão buscando Deus naquilo que é conveniente, principalmente para as coisas de bens materiais. Mas, irmãos, eu preciso aqui, ó. Vamos aqui, ó. Transiciona agora ali para 2 Reis, capítulo 6. Deixa eu pegar essa Bíblia. Vou ler nessa daqui, que a leitura é melhor. Essa daqui tem muito voz. Verso 24. Acharam? 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Amém? Diz assim: algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei de Harã, reuniu o seu exército, subiu e montou um cerco em Saron. Nesse tempo havia grande fome em Sorom, e eles mantiveram o cerco até que uma cabeça de jumento chegasse a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba chegasse a valer 5 peças de prata. Enquanto o rei de Israel estava passando próximo ao muro, uma mulher gritou para ele: socorro, meu senhor e rei. E ele disse: se Adonai não socorrer você, como pode esperar que eu socorra? Não há nenhum grão e não há nenhum vinho. E o rei lhe perguntou: o que está te perturbando? E ela respondeu: esta mulher me disse: dê-me o seu filho para que comamos hoje, e amanhã nós comeremos o meu. E então nós cozinhamos o meu filho e comemos no dia seguinte. E eu disse a ela: dê o seu filho para que possamos comê-lo. Mas ela escondeu seu filho. Quando o rei ouviu o que esta mulher disse, ele rasgou suas vestes. Naquele momento o rei estava passando sobre o muro, e quando o povo olhou, eles o viram com um pano de saco sobre sua pele. Então ele disse: faça as coisas terríveis a mim e coisas ainda piores, se a cabeça de Elias, o filho de Safate, estiver em seu corpo até o final deste dia. Amém? Quem é o pão que desceu do céu? Quem é o pão que desceu do céu?
E qual é a escassez que ele veio tirar da sua vida? Qual é a escassez que ele veio tirar da sua vida? A escassez espiritual. Aqui a gente tem uma alusão aqui em 2 Reis, que o nível era tão crítico num período de fome, que as mulheres decidiram se alimentar do seu próprio filho. Se hoje, eu já trouxe esse estudo aqui para vocês, se hoje, na realidade, o nível de crise fosse tão grande, ao ponto de que tivermos que nos alimentar dos nossos filhos, Deus me livre isso, quem seria? Dentro da minha família, quem seria? A Beli. Sabe por quê? Porque ela é a menor. Agora, no caso, quem Deus poderia, dentro da família espiritual, usar para que a nossa fome espiritual fosse saciada? João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não, mas tem a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, irmãos, a única esperança está em Cristo. Cristo, ele vem através de todo esse princípio espiritual nos trazendo para próximo. O que acontece? Eu falei do cego. Quem era cego aqui? Todos nós. Ele vem dar a visão e pede para que fosse o quê? Lavado no tanque de Siloé. Eu ensinei para vocês que o princípio de ser lavado no tanque de Siloé aponta para batismo. Porque ele mesmo precisou passar pela imersão. Lembra de João Batista? Eu que careço ser batizado pelo Senhor e ver o Senhor a mim. E o que Jesus disse? Necessário que se cumpra sobre a minha vida. Porque eu estou debaixo de um princípio de obediência. A obediência leva ao quê? A conquista. Agora, através dessa obediência, se submetendo à vontade do Pai, ele agora tem como conquista o alvo, que é o nosso coração. Nosso coração precisa estar aberto. Mas o que acontece? Lembra que eu até brinquei, o Carlos, eu falei, onde está Jesus? Carlos viu algumas pessoas botando a mão no coração. Lembra, Carlos? Fazendo assim e rindo. Carlos começou. É fácil nós de falarmos isso. Mas onde está Jesus? Ele faz tanta alusão para que todas as pessoas possam perceber que Cristo está dentro. Ele pega um pão e parte e diz o quê? Esse é o meu corpo que é partido. Ele pega um cálice de vinho e divide e diz que é o quê? O sangue dele. Jesus, o DNA de Cristo precisa estar tão expresso dentro de nós. Irmãos, essa criança, um período de escassez, vocês leram aqui, a cabeça de um jumento estava valendo o quê? Vocês leram comigo? Paro de ler. Valendo o quê? 80 peças. E uma caneca de esterco de pombo. Imagine agora essa refeição para vocês. Quem desejaria um banquete desse agora? Hã? Carinha de nojinho do Luizinho. A carinha de nojinho do povo. Você sendo servido com isso agora. Mas o próprio Deus enviou. E o próprio Filho de Deus agora ele se coloca. E ele percebe, através do posicionamento do capítulo 6, que o povo estava buscando somente por causa do quê? Do alimento. Mas o alimento que não era perecível, eles não estavam nem. E falaram que, ó, Moisés nos deu um maná aos nossos pais. E o que Yeshua fala? Meu pai me enviou como o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo para te dar destino e propósito. Irmãos, sabe o que eu tenho percebido? Eu não quero que vocês se escandalizem. Existem muitas pessoas que quase sempre no final de ano, principalmente dentro desse princípio pagão, vai se perder. Eu peço para que vocês talvez possam, quem tem tempo, fazer essa experiência. Hoje, vocês estão visitando aqui, hoje vocês estão aqui. Visita outra igreja.
Todas as igrejas dentro desse período vão entrar em colapso pelo número pequeno de pessoas, simplesmente porque muitas pessoas estão sendo sabotadas aqui. E essa extensão, lembra? Porque é o mesmo Espírito que atua no São Nicolau se estende até o Carnaval. Qual era a entidade onde o prefeito dava a chave da cidade? Quem é o rei Momo? É a mesma tipologia do São Nicolau. Agora eles estão querendo colocar o São Nicolau fitness, magrinho. Mas o que simboliza o fato dele ser gordo? Simplesmente por causa da glutonaria. Simplesmente, irmãos, não é pelo fato de que algumas pessoas vão engordar mesmo, pô. Muitas pessoas vão engordar, esse é o tempo da engorda. Sabe por quê? Muitos de vocês vão ser comparados a porcos, pô. E o que acontece com um porco? Está sendo preparado para o abate. A gente está recebendo notícia de pessoas com menos de 40 anos morrendo de mato. Pessoas sedentárias. Eu pedi para algumas pessoas aqui fazerem esse experimento. Quem tem fotos aí daquelas antigas, guardadas? Inícios da década de 90. Década de 80. Quem tem? Vai e começa a perceber o corpo de todo mundo. Agora vê na atualidade. O que você vai ver logo de diferença? Todo mundo hoje na atualidade gordo, sedentário. Antigamente a gente para ir ali no centro de Queimados, todo mundo ia o quê? A pé. Hoje tem mototáxi, tem Uber, tem tudo. Antigamente ali era mole. E como era a nossa saúde? Fast food. Fácil de eu chegar aqui e pedir uma pizza. Acabou o culto, já quentinha. E acompanhada de um refrigerante. O que isso vai fazer? Todos esses níveis de facilidade vai ter resultado, cara. Se nós não nos cuidarmos, a gente vai ser que nem porco. E um tempo oportuno, chegou o tempo da ceifa. E tudo que o inimigo quer, a gente precisa começar a se cuidar. Agora, o que acontece? Aonde está Jesus, irmãos? Vou pedir, você conhece alguém como cristão, você fazer essa pergunta, onde está Jesus? Bem, como fazer esse experimento? Porque isso não pode vir como confronto só para você, isso precisa se estender sobre todo. E com tudo isso, hoje, a minoria aqui, muitas pessoas chegam sobrecarregadas. Eu particularmente vim do trabalho, trem cansado, nem tinha comido nada. Na rua, vi um pastel no meio da correria, mas eu estou aqui. Eu estou aqui para onde eu fui chamado. Eu estou aqui para cumprir com o meu propósito. Não, irmão, eu tenho o maior prazer de chegar e de sentar ali e adorar o meu Deus. Porque eu entendo o significado dessa virada de dia, Shabat. Bem, agora eu vou fazer uma oração específica para vocês, para todos nós. Tem aqueles que podem se colocar de pé. De conforto. Tem alguém cansado aí, irmão? Tem percebido um fardo, até mesmo espiritual? Tem? Chama os que estão se sentindo cansados, realmente aqui na frente.
Eu não mereço tanto amor assim. Eu não mereço tanto amor assim. Teu nome é santo e sem fim. Mas derramaste tanto amor em mim. Meus lábios querem dizer: Jesus, Jesus, doce Jesus, 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 doce Jesus, Jesus, que doce nome tens, que doce nome tens, Jesus, Jesus, que doce nome tens. Jesus, que doce nome tem. O meu amado desceu ao jardim e o perfume estava nele, todo valor estava nele. O meu amado desceu a mim, e o perfume estava nele, todo valor estava nele. Seu nome é Jesus. Que nome tens, que doce nome tens, Jesus, que doce nome tens. Oh, nada pode apagar, nada vai apagar o seu fogo em mim. Oh, nada pode apagar, nada vai apagar o seu fogo em mim. Nada pode apagar, nada vai apagar teu fogo em mim. Oh, a canção não mudou, a canção não mudou, a canção não mudou. Continuo dizendo te amo. A canção não mudou, não mudou, não mudou. Continuo dizendo te amo. A canção não mudou, a canção não mudou, a canção não mudou. Continuo dizendo te amo.
amor, incomparável é o teu amor. A canção não mudou, a canção não mudou. Continuo dizendo te amo, a canção não mudou. A canção não mudou. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pros teus caminhos, tua palavra é lâmpada dos meus pés. Sonda meu coração, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, a palavra é lâmpada para os meus pés. Amém? Pessoal, existe uma unção que está sendo administrada sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. E o que nós precisamos entender? Sexta-feira passada foi liberado um decreto de um novo ano, o ano do guerreiro. Amém? Ou seja, Deus tem levantado um exército de guerreiros e guerreiras. Amém? E nós fazemos parte disso. Ou seja, irmãos, não vai ter qualquer tipo de soldado. São pessoas hábeis em todo nível de batalha espiritual. Amém? Tom mais leve,
Tá mais tranquilo? Então ó, essa guerra é do Senhor. Ele é o príncipe com a espada desembainhada. É Ele que guerreia as nossas guerras. Quando Ele liberar comando, a gente vai obedecer. Então estamos esperando o comando dele, amém? Mas essa vitória já é nossa. A vitória é nossa pelo sangue dele, pelo poder que existe no nome dele. A minha mãe, a dona Mira, sabe quem? Miriam, é o nome da mesma mãe de Yeshua. O nome da mãe de Jesus não é Maria, é Miriam. É o nome da minha mãe. Quem escolheu ela para que eu fosse gerado dentro do ventre dela foi Ele. Ou seja, e Ele me escolheu como um enviado dentro do ventre dela. Escolheu o Alencar, escolheu a Fernanda. E de geração após geração, pertencemos a Ele. A nossa família é do Senhor. A tua família é de Deus. A gente vai para onde? Temos outro caminho a ser percorrido? Não temos. Nós somos dele e ele é nosso. Amém? Então, começa a ativar. Não anda com incrédulo, com pessoas que vêm colocar você para baixo. Manda calar a boca. Seja até, desculpe falar, seja até enérgico. Não quero esse assunto aqui não. Não vem comentando. Tem aquela mulher lá que eu vi embriagada? Ela é uma mulher de Deus. Ela é uma mulher de Deus. Há pouco tempo, meu pai esteve aqui nos 2 cultos de ceia. Vocês conseguem entender a dinâmica da palavra aqui que foi liberada? As mulheres comeram o filho, o bebê. Nós nos alimentamos do pão que desceu do céu. Meu pai veio 2 domingos aqui, 2 segundo domingo do mês, e nos 2 domingos que ele veio, ele ceiou. Tô lá, o vizinho dele é pastor, e ele falou, sabe o que? Digo, tudo bem? Para se aproximar, foi perguntar sobre a minha filha. Tá grandona, né? Aí ele olhou para mim assim, meu pai se distraiu um pouquinho. Ele, Digo, continua orando. E apontou para o meu pai. Tá no controle de Deus. A Miriam e o seu Fernando pertencem a Deus. Se você tem filhos, se tem qualquer alvo de oração, pertence a Deus. Se tem causas, pertence a Deus. Você pertence a Deus. Você pode aplaudir ele por isso? Por mais que você possa estar cansado e sobrecarregado, acredite, eu também estou, mas eu confio nele. Eu confio nele. E além do mais, quer mais um incentivo? Eu confio em vocês. Não foi à toa que Deus escolheu vocês para a gente estar aqui em família espiritual. Não foi. Não somente aquela família consanguínea, mas a família através do sangue de Cristo que é vocês. Eu dependo de vocês. Igual foi domingo passado, eu até mandei uma mensagem para o Mário. Eu me senti abandonado aqui com ele. Eu fui e falei com o Mário, Mário, fiquei com um sentimento de abandono. Por quê? Eu não estou falando debaixo da dependência que a gente tem, mas a gente depende realmente um do outro. Eu não sei tocar violão, eu vou fazer o quê? Só vou ficar o bispo me zoa, filho, fica ali naquela macumbinha ali, no tamborzinho adorando a Deus. Eu vou ficar ali, naquele batuque, adorando a Deus. E vocês com a voz, um dos mecanismos mais poderosos de adoração, instrumento. Por isso que toda a igreja, quando junta a voz, a glória de Deus é revelada. Amém? E a gente vai começar, virada do ano, houve uma projeção, mas respeitando todo mundo, que a gente vai ter um momento de koinonia, de comunhão. A gente precisa mais disso. Eu tenho trabalhado muito, tenho andado muito cansado, mas a gente vai projetar. Eu até peço perdão a vocês. Bom, eu sei que o nível de palavra não tá lá essas coisas que vocês sempre ouvem eu dizer quando eu tenho aquele tempo, aquele mergulho. Até o mergulho dentro do meu devocional tá raso. Mas ainda assim, existe um coração ardendo para que a glória de Deus seja revelada. Amém? E se vocês estiverem cansados, denuncie, vem na frente. A gente precisa disso. A gente precisa de um toque. A gente precisa ser visto. A gente precisa ser ouvido. Amém? Repita-se comigo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, há de suprir a cada uma das nossas necessidades. E Ele mesmo
há de trazer a paz sobre Jerusalém, há de trazer o renovo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus irmãos, sobre toda a igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém, amém. Pessoal, a Conceição, outra coisa, olha aqui, rapidinho. Isso para mim é muito difícil. Diante de tudo aquilo que a igreja sofre sobre questões de finança. Irmãos, olha só, eu não estou aqui para pegar dinheiro de ninguém. Eu deixo isso muito claro. Todo o valor que a gente está arrecadando, a gente está separando para ou fazer a obra, a gente também está pedindo um sinal, ou comprar o terreno, que não é nada fácil. É um valor muito grande diante da nossa realidade. Mas se há voluntariedade no nosso coração, eu creio que Deus vai sinalizar. Amém? Então nem com isso fique ansioso. O dinheiro está todo sendo bem administrado, tá bom? As nossas contas estão tudo em dia, a gente não está em falta de nada. Temos um caixa que está sendo guardado para alguma sinalização do que Deus quer. Esse lugar já foi consagrado. Nem que eu quebre isso aqui tudo, a gente construa lá em cima. Mas o que é do Senhor para nós já tá arquivado em tudo, tá bom? Eu vou estar pedindo Filipão para estar orando aqui pelos ofertantes. Vem cá, meu guerreiro. Não se esqueça que é o ano do guerreiro. Eu vou começar a fazer isso, tá? Chamar vocês para estar orando. Bom, para ser ativado. Esse cara aqui, essa semana ele foi pregar numa igreja aí. Fiquei sabendo que foi bênção, tá? Precisou da comunhão, né? Os irmãos estavam lá, né? Léo, rapaziada, isso aí. Amém. Pai, nós apresentamos as nossas vidas diante do Teu altar. Apresentamos as nossas ofertas, nosso dízimo, a nossa devoção, nosso coração, Senhor. Senhor, nós pedimos para que o Senhor prepare o caminho, Pai. Por isso nós sinalizamos nessa noite, Senhor. Assim como o profeta disse, Senhor, existe uma unção sobre este lugar. Pai, nós queremos fazer parte disso. Por isso nós sinalizamos, Senhor, no físico, no espiritual, para que a Tua obra prossiga. Nós pedimos bênçãos sem medida, Senhor. Nós queremos também que o Senhor visite a nossa casa, o nosso lar, a nossa despensa, a nossa geladeira. Visita também o nosso gás, Senhor. Senhor, para onde nós iremos, que só Tu tem palavras de vida eterna. Por isso nós sinalizamos, Senhor. Nos livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pessoal, quem deseja ofertar, oferta, está todo mundo liberado. Não deixe de dar um abraço, meu irmão. Por favor, alguém constrange essa família aí, amor. De que vale a vida sem Deus? Ganhar o mundo inteiro e se perder. Falaram que tem churrasco aí Não vale na nada, cantina. Quem desejar, tá bom? Fiquei sabendo que tem um churrasqueiro aí. O melhor lugar do mundo é o centro da Tua vontade, ó Deus.